O Grande Conflito, Ellen White. Versão original. Capítulo 12. A Reforma Francesa. O protesto de Spira e a confissão de Augsburg, que marcaram o triunfo da Reforma na Alemanha, foram seguidos por anos de conflitos e trevas. Debilitado pelas divisões entre seus adeptos, atacados por poderosos inimigos, o protestantismo parecia destinado a ser completamente destruído. Milhares selaram seu testemunho com o próprio sangue. Irrompeu a guerra civil e a causa protestante foi traída por um de seus principais partidários. O mais nobres dos príncipes reformados caíram nas mãos do imperador e foram arrastados como prisioneiros de cidade em cidade. Mas, no momento de seu triunfo aparente, o imperador foi golpeado pela derrota. Ele viu a presa arrancada de suas mãos e foi forçado, afinal, a conceder tolerância às doutrinas, cuja eliminação fora a ambição de sua vida conseguir. Puseram em risco seu reino, tesouros e a própria vida para esmagar a heresia. Via agora seus exércitos desgastados pelas batalhas, seus tesouros esgotados, seus muitos reinos ameaçados pela revolta, enquanto por toda parte a fé que em vão se esforçara por diminuir estava se estendendo. Carlos V estivera guerreando contra o poder onipotente. Deus dissera: haja luz, mas o imperador havia procurado manter as trevas intocadas. Seus próprios propósitos haviam falhado e precocemente envelhecido e desgastado pela longa luta, abdicou do trono e sepultou-se em um claustro. Na Suíça, como na Alemanha... Na Suíça, como na Alemanha, surgiram dias escuros para a reforma. Enquanto muitos cantões aceitavam a fé reformada, outros apegavam-se com cega tenacidade ao credo da Roma. De Roma, né? Seria correto aqui. Sua perseguição aos que desejavam receber a verdade originou, por fim, a Guerra Civil. Ulrich Zwingli e muitos que se haviam unido a ele na reforma caíram no ensanguentado campo de Kappel. O Ecolampadius, vencido por esses terríveis reveses, morreu logo em seguida. Roma estava triunfante e em muitos lugares parecia prestes a recuperar tudo o que perdera. Mas aqueles cujos... Oh, meu Deus do céu. Pessoal, vocês têm paciência comigo hoje porque minha vista tá olhando, tá... Ai. Ajuda, zóia. Pronto. Eu tô enxergando tudo dobrado hoje. Eu tenho um problema chamado hipermetropia. As letras, elas se embaralham. E em um outro olho, além da hipermetropia, eu tenho astigmatismo. Então já viu, né? Tem dia que o trem é difícil. Mas vamos lá. Voltando. O Ecolampadius, vencido por esses terríveis reveses, morreu logo em seguida. Roma estava triunfante e em muitos lugares parecia prestes a recuperar tudo o que perdera. Mas aquele cujos conselhos são desde a eternidade não abandonou sua causa ou seu povo. Sua mão lhes traria livramento. Em outras terras, ele despertou obreiros para levar avante a reforma. Na França, antes que o nome Lutero houvesse sido ouvido como reformador, o dia já começava a raiar.
Um dos primeiros a apegar-se à luz foi o velho Lefebvre, um homem de amplo conhecimento, professor na Universidade de Paris e um sincero e zeloso papista. Em suas pesquisas sobre liturgia antiga, sua atenção foi dirigida à Bíblia e ele introduziu seu estudo entre os seus alunos. Lefebvre era um entusiástico adorador dos santos e empreendera a preparação da história dos santos e mártires, como apresentada nas lendas da Igreja. Era esta uma obra que envolvia muito trabalho, mas ele já havia feito considerável progresso nele, quando, pensando que poderia conseguir uma assistência muito útil na Bíblia, começou seu estudo com essa finalidade. Ali ele encontrou realmente referências a santos, mas não como representadas no calendário romano. Um dilúvio de divina luz irrompeu em sua mente. Espantado e desgostoso, abandonou a tarefa proposta e dedicou-se à palavra de Deus. Logo começou a ensinar as preciosas verdades que descobrira. Em 1512, antes que Lutero ou Zwingli houvesse dado início à reforma, a obra da reforma, Lefebvre escreveu: "É de Deus que nos dá pela fé a justiça, que pela graça justifica por a vida eterna." Lidando com os mistérios da redenção, exclamou: "Oh, que inefável grandeza a dessa substituição! O inocente é condenado e o culpado fica livre. O bendito sofre maldição e o maldito recebe a bênção. A vida morre, o morto vive. A glória é imersa em trevas, e aquele que nada conhecia, senão confusão de rosto e revestido de glória." E conquanto ensinando que a glória da salvação pertence exclusivamente a Deus, ele também declarava que o dever da obediência pertence ao homem. Dizia ele: "Se você é membro da Igreja de Cristo, é membro de seu corpo. Se é membro do seu corpo, então está cheio da natureza divina. Oh, se tão somente pudessem os homens apenas chegar à compreensão desse privilégio, quão pura, casta e santamente viveriam, e quão aborrecível considerariam toda a glória deste mundo, quando comparada com a glória interior, aquela glória que o olho carnal não pode ver." Houve alguns entre os alunos de Lefebvre que ouviram com avidez suas palavras e que, muito tempo depois que a voz do professor foi silenciada, continuaram a anunciar a verdade. Um destes foi William Farel, filho de pais piedosos e ensinado a aceitar com implícita fé os ensinos da Igreja. Ele poderia, como o apóstolo Paulo, haver declarado com respeito a si mesmo: "Conforme as mais severas seitas da nossa religião, vivi fariseu." Como fiel romanista, ele se inflamava em zelo para destruir a todos os que ousassem opor-se à Igreja. "Eu rangia os dentes como um lobo furioso", declarou ele posteriormente ao referir-se a esse tempo de sua vida, "quando ouvi alguém falar contra o Papa." Ele havia sido um infatigável adorador dos santos em companhia de Lefebvre. Ao fazer a ronda das igrejas de Paris,
adorando nos altares e adornando com oferendas os santos relicários. Mas essas observâncias não traziam paz à alma. Todos os atos de penitência que praticava falhavam em banir as convicções do pecado que pesava sobre a sua alma. Como se fora uma voz procedente do céu, Lefebvre ouviu as palavras do reformador. A salvação é de graça. O inocente é condenado e o criminoso absolvido. É unicamente a cruz de Cristo que abre as portas do céu e fecha as do inferno. Farel aceitou a verdade com muita alegria. A exemplo da conversão de Paulo, ele voltou-se do cativeiro da tradição à liberdade dos filhos de Deus. Disse ele: em vez de ter um coração assassino de um lobo devorador, voltei tranquilamente, qual cordeiro manso e inofensivo, tendo o coração desviado totalmente do Papa e entregue a Jesus Cristo. Enquanto Lefebvre continuava a espalhar luz entre os seus alunos, Farel, tão zeloso da causa de Cristo como fora na causa do Papa, saiu a anunciar a verdade ao público e em público. Um dignatário da igreja, o bispo de Meaux, ou Meaux, não sei, uniu-se a ele logo em seguida. Outros professores de alta distinção por sua habilidade e erudição reuniram-se à proclamação do Evangelho, conquistando adeptos entre todas as classes, desde os lares dos artesãos e camponeses até o Palácio Real. A irmã de Francisco I, o monarca reinante de então, aceitou a fé reformada. O próprio rei e a rainha-mãe pareceram, por algum tempo, vê-la com favor. E com grandes esperanças os reformadores esperaram o tempo em que a França seria ganha para o Evangelho. Mas as suas esperanças não se realizaram. Tribulações e perseguições esperavam pelos discípulos de Cristo. E isso, no entanto, foi misericordiamente velado a seus olhos. Ocorreu um tempo de paz para que eles pudessem obter forças a fim de enfrentar a tempestade. E a reforma progrediu rapidamente. O bispo de Meaux trabalhou zelosamente em sua própria diocese para instruir tanto o clero como o povo. Sacerdotes ignorantes e imorais foram removidos e, tanto quanto possível, substituídos por homens de saber e piedade. O bispo desejava grandemente que seu povo pudesse acessar por si mesmo a palavra de Deus. E isso logo se cumpriu. Lefebvre empreendeu a tradução do Novo Testamento. E ao mesmo tempo em que a Bíblia alemã de Lutero estava sendo impressa em Wittenberg, o Novo Testamento em língua francesa era publicado em Meaux. O bispo não poupou trabalhos ou despesas para fazer circular em suas paróquias. E logo os camponeses de Meaux estavam em posse das Santas Escrituras. Como os viadantes, perecendo de sede, saúdam com alegria uma fonte de água viva, assim essas almas receberam a mensagem do céu. Os trabalhadores do campo e os artesãos nas oficinas animavam-se na labuta diária, conversando acerca das preciosas verdades da Bíblia. À noite, em vez de se dirigirem às tabernas, eles se reuniram nas casas um dos outros para ler a palavra de Deus e unir-se em louvor e adoração. Uma grande mudança se manifestou nessas comunidades, embora pertencessem à classe mais humilde e fossem camponeses, trabalhadores e iletrados. O poder transformador e enaltecedor da graça divina era visto em sua vida. Humildes, amorosos e santos pareceram como testemunhas do que o Evangelho fará pelos que o recebem com sinceridade. A luz acesa em Meaux derramou bem longe os seus raios. Cada dia o número de conversos aumentava.
A fúria da hierarquia foi por algum tempo controlada pelo rei, que desprezava o estreito fanatismo dos monges, mas os chefes papais finalmente prevaleceram, ergueram-se à estaca da fogueira. O bispo de Meaux, forçado a escolher entre a fogueira e a retratação, aceitou o caminho mais fácil. Mas, a despeito da queda do líder, o rebanho permaneceu firme. Muitos testificaram da verdade em meio às chamas, para sua coragem e fidelidade do martírio. No martírio, esses humildes cristãos falaram a milhares que, dia após dia, nunca tinham ouvido falar seu testemunho. Não foram somente os humildes e os pobres que, entre sofrimento e zombaria, ousaram dar testemunho de Cristo. Nos salões nobres do castelo e do palácio, havia almas reais por quem a verdade era mais apreciada que a riqueza, a posição social ou mesmo a vida. As armaduras dos nobres ocultavam um espírito mais sublime e decidido do que faziam as vestes e a mitra do bispo. Luís de Berquim, ou Luís de Bercam, era nobre de nascimento, um cavaleiro bravo e cortês devotado ao estudo, refinado nas maneiras e de moral inatacável. Diz um certo escritor. Ele era fiel seguidor das ordenanças papais e grande assistente de missa e de sermões. Ele coroou todas as outras virtudes por ter o luteranismo, em especial, repulso. Mas, semelhante a tantos outros, providencialmente dirigido à Escritura, se maravilhou de encontrar ali, não nos ensinos do papado, mas nas doutrinas de Lutero. Daí por diante ele se entregou com inteira devoção à causa do Evangelho. O mais culto dos nobres franceses, seu gênio e eloquência, sua indômita coragem, heróico pelo zelo e influência na corte, alguém disse, pois era favorito do rei. Fizeram com que fosse considerado por muitos como predestinado a ser o reformador de seu país. Disse Beza, Berquim tinha sido um segundo Lutero. Houvesse ele encontrado em Francisco I um segundo eleitor. É pior que Lutero! Exclamavam os papistas. Ele era o mais temido realmente pelos romanistas da França. Lançaram-no à prisão como um herege, mas ele foi posto em liberdade pelo rei. Por anos, manteve uma luta contínua. Francisco, oscilante entre Roma e a Reforma, tolerava e restringia alternadamente o feroz zelo dos monges. Berquim foi aprisionado por 3 vezes pelas autoridades papais, apenas para ser liberto pelo monarca, que, em admiração por seu gênio e nobreza de caráter, recusou-se a sacrificá-lo à maldade da hierarquia. Berquim, ou Berquim, foi repetidas vezes advertido quanto ao perigo que o ameaçavam na França, e insistiu-se com ele para que o seguissem os passos daqueles que haviam encontrado segurança no exílio voluntário. O tímido contemporizador Erasmo, com todo o esplendor de sua erudição, pô, já tá difícil, já tô com dificuldade de ler, ainda vem com erro de português, aí dobra meu erro aí, né? Ô, meu pai, ajuda aí, livrinho, o pessoal tá escutando eu aqui, eu tô passando vergonha duplamente. Vamos lá. O tímido e contemporizador Erasmo, a quem, com todo o esplendor de sua erudição, faltava aquela grandeza moral que mantém a vida e a honra a serviço da verdade, escreveu Berquim.
Peça para ser enviado como embaixador a algum país estrangeiro. Viagem para a Alemanha. Você conhece Beda e outros como ele. É um monstro de 1000 cabeças lançando veneno por todos os lados. Teus inimigos contam-se por legiões. Fosse sua causa melhor do que a de Jesus Cristo, e eles não o deixariam ir até que houvessem-no destruído miseravelmente. Não confie muito na proteção do rei. Em todo caso, não me comprometa com a faculdade de teologia. Mas, tornando-se maiores os perigos, o zelo de Bercan apenas tornou-se mais forte. Assim, longe de adotar a política e o subserviente conselho de Erasmo, decidiu tomar medidas mais corajosas ainda. Não somente permaneceria na defesa da verdade, mas atacaria o erro. A acusação de heresia que os romanistas estavam procurando assacar contra ele, rebateria contra eles próprios. Os mais ativos e amargos de seus oponentes eram os letrados doutores e monges do departamento teológico da grande Universidade de Paris, uma das mais elevadas autoridades eclesiásticas, tanto na cidade como na nação. Dos escritos desses doutores, Bercan tirou 12 proposições que publicamente declarou serem contrárias à Bíblia e, portanto, heréticas, e apelou ao rei para que o soberano atuasse como juiz nessa controvérsia. O monarca, não querendo negar-se à oportunidade de pôr em contraste o poder e a agudeza dos campeões adversários, e contente pela oportunidade de humilhar o orgulho desses monges ativos, convidou os romanistas a defenderem sua causa pela Bíblia. A arma, bem sabia eles, pouco os beneficiaria. A prisão, a tortura e a fogueira eram as armas que melhor sabiam empunhar. Agora o jogo havia mudado, e viam-se prestes a cair no fosso em que haviam esperado arrojar Bercan. Espantados, olhando ao redor, procuravam um meio de escape. Justamente nessa ocasião, numa esquina de uma das ruas, uma imagem da Virgem Maria apareceu mutilada. Houve grande exasperação na cidade. Multidões de pessoas se aglomeraram no local com expressões de lamento e indignação. O rei também ficou profundamente agitado. Ali estava uma circunstância de que os monges poderiam se aproveitar, e foram rápidos em fazê-lo. "Esses são os frutos das doutrinas de Bercan!" clamavam. "Tudo está prestes a ser arruinado, a religião, as leis, o próprio trono, por essa conspiração luterana." Bercan foi de novo aprisionado. O rei deixou Paris e os monges foram assim deixados livres para fazer o que quisessem. O reformador foi julgado e condenado à morte. Os receosos de que Francisco ainda se interpusesse para salvá-lo, a sentença foi executada no próprio dia de seu pronunciamento. Ao meio-dia, Bercan foi conduzido ao lugar de execução. Imensa multidão se reuniu para testemunhar o evento. E ali estavam muitos que viram com espanto e preocupação que a vítima fora escolhida dentre as melhores, mais valorosas e nobres famílias da França. O assombro, indignação, escárnio e ódio amargo estampavam-se nos rostos daquela multidão inquieta. Mas sobre uma única face nenhuma sombra pairava. Os pensamentos do Marte estavam longe daquela cena de tumulto. Ele estava consciente apenas na presença de seu Senhor. A miserável carreta que ia, o olhar carrancudo de seus perseguidores, a morte terrível para a qual caminhava. A esses, Bercan não ouvia. Aquele que vive foi morto e está vivo para sempre, ao qual tem as chaves da morte e do inferno, estava do seu lado. A expressão de Bercan estava radiante, com a luz e a paz do céu. Ele havia se trajado com trajes aprazíveis,
usando um manto de veludo, um grilhão de cetim e damasco e meias douradas. Ele estava prestes a testificar de sua fé na presença do Rei dos Reis e do Universo, expectante, e nenhum sinal de lamento devia obscurecer-lhe a alegria. Enquanto o cortejo se movia vagarosamente através das apinhadas ruas, o povo notava com admiração a serena paz, o alegre triunfo que trazia no olhar e aparência. Ele está, diziam eles, como alguém que assenta num templo e medita sobre coisas sagradas. Em meio a chamas, Bercan esforçou-se por dirigir algumas palavras ao povo, mas os monges, temendo o resultado, começaram a gritar e os soldados a bater suas armas, e o ruído abafou a voz do mártir. Assim, em 1529, a mais alta autoridade literária e eclesiástica da culta Paris deu à população de 1793 o execrável exemplo de como os homens sufocam pela forca as palavras sagradas de um moribundo. Bercan foi estrangulado e seu corpo consumido nas chamas. As notícias de sua morte causaram tristeza aos amigos da Reforma, através de toda a França, mas seu exemplo não foi em vão. Estamos também prontos, disseram as testemunhas da verdade, a enfrentar a morte alegremente, fixando nossos olhos na vida futura. Durante a perseguição em Meaux, os ensinadores da fé reformada tiveram sua licença para pregar cancelada e partiram para outros campos. Lefebvre, depois de algum tempo, viajou para a Alemanha. Farel voltou para sua cidade natal, na França Oriental, com o propósito de propagar a luz no ambiente de sua infância. Já haviam sido recebidas as novas em que se passavam em Meaux. Já haviam sido recebidas as novas do que se passava em Meaux. E a verdade que ele ensinava com um destemido zelo encontrou ouvintes. Logo as autoridades se mobilizaram para silenciá-lo e ele foi banido da cidade. Embora ele não mais pudesse trabalhar publicamente, cruzou as planícies e aldeias, ensinando nas casas particulares, nos prados isolados, encontrando abrigos nas florestas e entre as cavernas rochosas que haviam sido seu esconderijo na juventude. Deus o estava preparando para maiores provações. Cruzes, perseguições e emboscadas de Satanás, com as quais estou familiarizado, disse Farel. São mesmo muito mais do que eu poderia suportar em minha própria força. Mas Deus é meu Pai, Ele me tem ajudado e ajudará com o poder necessário. Até mudei a voz dele aqui, ó. Esqueci. Próxima que eu vi eu faço a voz dele. Como nos dias apostólicos, a perseguição contribuíra para maior proveito do Evangelho. Filipenses 1:12. Banidos de Paris e Meaux, os que andavam dispersos iam por toda parte, anunciando a palavra. Atos 8:4. Assim a luz foi enviada a muitas das mais remotas províncias da França. Continua no próximo capítulo. Obrigado pela presença, deixe o like e compartilhe se tiver gostado. Foi muito bom ter você aqui comigo.
Volte sempre.